Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, fascinante. E se o nosso corpo fosse um livro aberto? Uma biografia que conta a nossa história mais profunda. A ideia aqui é aprender a ler essas marcas, sabe? Mas com um olhar de acolhimento, de sabedoria. Pois é, essa é a ideia central. Cada formato do nosso corpo, cada tensão que a gente sente, tudo isso foi sendo moldado lá na infância. São respostas que o nosso sistema criou para sobreviver, para se expressar no mundo. Então, que fique claro, esta é uma jornada de autoconhecimento. Não tem nada a ver com o julgamento. Então, o que é essa tal de análise corporal? Pensa nela como uma ferramenta de sabedoria e não de estética. Ela não está aqui para buscar um corpo ideal. Pelo contrário, ela nos ajuda a entender por que nosso corpo é exatamente como ele é. É a materialização da nossa força, das ferramentas que a nossa alma desenvolveu para estar aqui. Vamos mergulhar nisso então. Existem 5 traços de caráter que são como 5 chaves fundamentais que todas nós temos, só que em proporções diferentes. E são eles que explicam como a nossa mente foi esculpindo o corpo que a gente habita hoje. Bom, o primeiro traço é o do criativo, ou esquizoide. A história dele começa bem cedo, ainda na gestação, quando o ambiente no útero é percebido como meio instável, sabe? A energia da pessoa se concentra toda na cabeça, no mundo das ideias, como uma forma de proteção. E o resultado? Um corpo mais esguio, com as juntas mais aparentes, e um superpoder de criatividade e lógica que é fora do comum. São os grandes visionários, os inventores. Para quem se identifica com esse traço, o segredo do bem-estar é bem simples. Respeitar a necessidade de ficar um pouco só, o famoso tempo de caverna, sem se forçar a socializar o tempo todo. É que o brilho desse perfil aparece quando as suas ideias encontram um espacinho seguro para poder nascer. Agora, vamos falar do traço oral, que se forma lá na fase da amamentação. Se a necessidade de conexão e de nutrição não foi totalmente atendida, o corpo se molda para chamar esse afeto, sabe? Ele ganha formas mais arredondadas, mais macias. O superpoder aqui é a comunicação empática, essa capacidade incrível de sentir o que o outro está sentindo. A dica de bem-estar para o perfil oral é muito clara. É preciso ter gente por perto, ter acolhimento. Não adianta tentar ser forte o tempo inteiro. A maior fonte de nutrição emocional para esse traço é se permitir falar, chorar e, principalmente, ser ouvido. Ok, antes da gente ir para o próximo, um esclarecimento super importante. O termo psicopata nesse contexto não tem absolutamente nada a ver com a doença, com a patologia clínica, tá? Ele se refere a um perfil de caráter que aprendeu a articular, a liderar e negociar para se sentir amado. Esse traço costuma moldar um corpo em formato de triângulo invertido, com ombros mais largos que o quadril. E o superpoder é a liderança, a capacidade de motivar as pessoas, de delegar, de fazer acordos em que todo mundo sai ganhando. São os grandes articuladores. O grande desafio para esse traço é aprender a confiar. O bem-estar vem quando essa força imensa de articulação é usada não para controlar, mas para elevar os outros, construindo relações de cooperação de verdade, genuína. Agora, o traço do executor ou masoquista, que é formado na fase do desfraude. Para evitar a humilhação de um possível erro, a criança aprende a aguentar o tranco, a controlar tudo. E isso cria um corpo mais denso, quadrado, feito para suportar peso. O superpoder aqui é a execução impecável, a lealdade e uma resiliência, olha, extraordinária. Como esse traço tende a guardar muita, mas muita pressão, a dica de ouro é encontrar válvulas de escape. Esportes, dança, escrita, qualquer atividade que ajude a liberar essa tensão acumulada é fundamental para o equilíbrio. E por fim, o traço rígido. Ele surge quando a criança começa a perceber o mundo em pares e sente que precisa competir por atenção, com medo de ser trocada, de ser excluída. O corpo se torna harmônico, atlético, sabe? Esculpido para a ação, para a performance. E o superpoder? Alta performance, foco e uma busca incansável pela excelência. O caminho para o bem-estar do perfil rígido é entender que não é preciso ser perfeito para ser amado. A chave é relaxar um pouco o controle, se permitir viver o prazer do momento e lembrar que o próprio valor vai muito, muito além da performance. E é aqui que tudo se conecta de um jeito brilhante. Ninguém é uma coisa só. Somos uma combinação única de todos esses 5 traços. A harmonia não vem de negar uma parte, mas de fazer com que todas elas cooperem. Pensa nisso.
Quando o criativo cria, o comunicativo conecta, o líder articula, o executor faz e o perfeccionista aprimora, aí sim a gente alcança a nossa plenitude. Agora, vamos dar um passo adiante. Como que esse conhecimento todo pode transformar os nossos relacionamentos? Porque, no fundo, entender como o outro funciona é o maior ato de amor e acolhimento que existe. De um jeito bem prático, então, o criativo precisa de espaço para suas ideias. O comunicativo anseia por presença e escuta de verdade, não por soluções prontas. E o articulador, ele floresce com acordos claros e autonomia para poder agir. Continuando, o executor precisa de segurança e tempo, e jamais deve ser criticado em público. Já o perfeccionista precisa sentir que é especial, valorizado pelo que é, e não só pelo que entrega. Compará-lo com outras pessoas é a sua maior dor. E tudo isso nos leva a uma conclusão que é libertadora. Aquela busca sem fim por um corpo ideal que a sociedade impõe, ela simplesmente perde o sentido. O corpo perfeito é o nosso, aquele que foi divinamente desenhado para permitir que a nossa essência se manifeste no mundo. No final das contas, a gente percebe que o nosso corpo é como um solo sagrado. Honrar a nossa história, as nossas marcas, é caminhar com a certeza de que somos uma obra-prima em constante evolução, a manifestação visível da nossa alma. Então, fica aqui a reflexão final. E se tudo aquilo que um dia foi visto como uma imperfeição for, na verdade, a fonte exata dos seus maiores talentos e superpoderes? É um convite para a gente se olhar no espelho de um jeito novo, com gratidão e celebração.